do Grego, que quer comprar a SAF do Vasco. Evangelos Marinakis. Quem seria Evangelos Marinakis? Possível comprador do Vasco. Olha aí, é grego de 57 anos. Olympiacos é o atual campeão da Conference League, líder do campeonato grego. E esse é o time do dele, coração dele. Esse é o... Ele é o Pedrinho do Olympiacos. A primeira aquisição do Marinakis foi o Olympiacos, como a gente vê ali do lado esquerdo, ó. Comprou o Olympiacos em 2010, o Nottingham Forest em 2017, onde está Murilo, onde passou Scarpinha e outros. Danilo está lá também. Danilo, campeão pelo Verdão. Acho que no começo. Carlos Miguel, goleiro, sim, ex-Corinthians, também está lá. E no ano passado ele comprou o Rio Ave, lá de Portugal. E está pensando agora no seu quarto clube, que seria o clube brasileiro, o Vasco da Gama. Então, o Olympiacos é atual campeão da Conference League e líder do campeonato grego. Nottingham Forest, que até quanto tempo atrás estava na segunda divisão lá? Ele ficou 23 anos na segunda divisão, voltou há 2 temporadas. É isso. E hoje é o 6º colocado do campeonato. 6º colocado, é um crescimento. Escapou do rebaixamento no final também. Sim. Forest, que é um time super tradicional, porque tem 2 Champions, não ainda a Copa dos Campeões, né? Mas, enfim, tem 2 equivalente já. O principal título europeu, e tem um título nacional só. Porque ele foi campeão nacional, foi para a Champions, ganhou. Então ele ganhou o direito de defender o título. Naquela segunda metade dos anos 70 ali, né? Foi um grande momento da história do Forest. Eu comprei uma camisa retrô do Nottingham Forest. O que mostra que o nosso amigo grego aí, nosso Evangelos, ele tem um olho assim, pelo menos no exterior, o Rio Ave não, mas no caso do Nottingham Forest... Rio Ave é Forest, recente, né? Essa coisa do time tradicional, né? Sim. E de recuperar uma marca importante. Não parece? Baba bem cuidada, Luciano hein? Pavarotti, cantando Baba em São bem Januário. cuidada. Você acha que vai cantar em São Januário? Entendi. O Vasco, você até falava agora há pouco, né? Quando fomos para o intervalo, que o Vasco talvez tenha sido a SAF com mais problemas no Brasil, se não foi a mais, uma das mais. O que o Vasco tira de lição é o que precisa ter muito cuidado ao escolher o parceiro para a SAF. Então, foi a pior escolha, foi a 777. É uma empresa que quebrou, que botou os pés pelas mãos, teve uma administração muito ruim no Vasco, e aí o Pedrinho teve que ir à justiça para poder retomar o controle da SAF. Isso ainda está correndo, mas 3 cartas na mesa, se não me engano. Uma proposta árabe, né? Uma negociação árabe, uma italiana e a outra agora me falhou. Assim que é bom. Como diz meu pai, então o Vasco está com a faca e o queijo na mão. Então, você precisa abrir o leque, Abel, para entender qual é o melhor caminho. Claro. Quem tem melhores condições para fazer o clube voltar a ser competitivo. Então, o Pedrinho está analisando. Que faltou, né, Eugênio, da outra vez. Uhum. Infelizmente, o caso da 777 foi muito ali no afogadilho por exclusão, para é isso ou o fim, porque não faltam nos clubes gente que quer vender o peixe. É isso ou a morte. Exatamente. É isso ou o fim. Exatamente. É o pânico. E a situação do Vasco foi essa, né? Quando o Vasco aprovou a SAF, na época era o Jorge Salgado presidente, ele já chegou com a SAF e a 777. Olha aqui, vamos votar a SAF e vender para a 777. Não houve ali um processo de transparência para escolher qual seria o melhor parceiro para a SAF. Já veio a SAF junto com o investidor, que se provou um fracasso, esse investidor, não o modelo de SAF. E aí o Vasco passa por essa dificuldade, conseguiu esse ano, por milagre, né, uma campanha melhor do que se esperava, e se manteve na primeira divisão. Com isso tem um pouco de tranquilidade para projetar o ano que vem e tentar atrair aí um investidor, porque com certeza é uma SAF interessante. Para quem está olhando de fora, o Brasil é um cenário que atrai olhares, né? O Campeonato Brasileiro foi apontado aí esse ano como o 6º melhor do mundo. Então tem muito a evoluir ainda na sua administração enquanto competição, enquanto produto, enquanto marketing, mas é um cenário que a gente já vê os olhos do exterior. A gente já tem aqui o Grupo City, né, no Bahia, a gente já tem o grupo do Texto, a gente tem o pessoal de fora olhando para o futebol brasileiro como uma possibilidade interessante de negócio. Então o Vasco precisa escolher direitinho, com calma, qual é o negócio mais confiável. Acho que, acima de tudo, é a confiabilidade do parceiro que ele vai trazer. Tem que juntar as duas coisas, além da confiabilidade, de um projeto sério, enfim. Também ele pode pensar, não, mas além disso, o fulano aqui está me oferecendo tanto X, você me oferece
Claro, Quanto? tem que saber negociar. Além desse profissionalismo, desse projeto, você tem que me oferecer mais. Em outras palavras, eu quero mais grana. O Isso. fulano aqui, não Mas sei... não adianta o cara oferecer mais grana e depois não dar. É isso aí. Mas não tem que pôr Porque tudo no oferecia papel? No papel, 777 amigo. também oferecia mundos e fundos. É isso, Dizia que é. o Flamengo nunca mais ia estar em vantagem É isso financeira. Agora, a principal lição, atendendo ao GC lá, é essa: fazer concorrência. É isso. Não se vender na baixa por qualquer 10 mil reais, como diria minha avó. Aí agora Não é você por fala. qualquer 10 mil reais. Aqui é o Vasco, aqui tem tradição, tem história, tem potencial. O Brasil é um país com um potencial incrível, né? Até pelo gigantismo, pelo tamanho de tudo. Que país do mundo, por exemplo, o recorde de público do país é em Fortaleza, no Ceará, na Série B. Que país do mundo tem esse potencial? A Alemanha tem uma Série B forte, Tem mesmo. também de público. Mas aqui a gente tem gigantes adormecidos, o Santa Cruz no Recife. O Santa Cruz botava públicos de 40, 50, 60 mil pessoas em jogo da Série D. No gigante do Arruda. Já estive lá. Ah, Dupla Repar cansou de colocar esse público, né? Sim. Por exemplo. Fortaleza e Ceará, neste momento, mas o potencial que você tem, citei Pernambuco. Pernambuco é um estado em que as pessoas torcem para os seus clubes de lá, Exato. Santa Cruz, Sport e Náutico. Pará a mesma coisa. Então, a gente tem aqui dentro, na verdade, o que fora, você tem que juntar toda a Europa em termos de público. Em termos, claro que o poder aquisitivo não é o mesmo, mas é um mercado interessantíssimo. Esse predomínio dos brasileiros na Libertadores. Agora nós vamos ter um Mundial de Clubes. Veja quantos clubes brasileiros. É o país que mais tem clube no Mundial Clubes. São 4, né? Então, o potencial de clube no Brasil sempre foi muito mal explorado, né? A CBF sempre só pensou em seleção brasileira. Por isso que os nossos clubes, inclusive, são mal conhecidos lá fora, pelo potencial que eles têm. Agora, o está professor, na hora de mexer nisso. Voltando ao Vasco, é importante você analisar proposta por proposta, mas também tem que ter uma certa... estabelecer um limite de tempo, porque o ideal seria iniciar a temporada já com esse parceiro definido, para poder fazer um planejamento de investimento, planejamento do elenco mesmo, quem vai contratar, que jogadores estão no mercado, porque se você perde a janela inicial do ano, você vai continuar com o time enfraquecido. E foi um dos problemas também da 777, né? O dinheiro sempre vinha na contramão, Sim. lembra? Ou não vinha, ou vinha tarde. Tem um aporte só em setembro. Isso era complicado. Aí o time quase caindo. O dinheiro chegava depois que fechava a janela. Chegava não, era prometido, depois não chegou. Espera-se que o Vasco várias vezes não chegou. calejado, né, Eugênio? Seja calejado Não se até pela vende experiência muito ruim que viveu. Né? Desculpa, eu quero ouvir exatamente o senhor Rafael Prats. Foi o que menos falou. É o que tem mais experiência em negócios. Não é qualquer um que contrata Investidor? Rafael Prats. Você não sabe a Estilo negociação Marinax? da Rádio CBN, da ESPN para contratar esse monstro. Que é isso? Por isso ele está aqui. Queremos ouvi-lo, grande Prats. Não, acho que os companheiros foram muito felizes, Isabel, porque o Vasco está calejado, espero que esteja calejado com a experiência péssima que viveu recentemente com a 777, porque muitas vezes o clube no desespero, eles colocam em uma situação que ele não negocia, ele vira mais refém do negócio, e como refém do negócio, você fica quase de mãos atadas para aceitar o que é oferecido, né? Certamente o Vasco tem de levantar o histórico do senhor Marinax, para saber como que foi o trabalho em outros clubes também, como que vai ser um primeiro investimento, como que vai ser essa situação de, por exemplo, daqui a pouco o jogador está aqui, mas ele pode jogar na Europa. Então, assim, isso tem que ser muito bem conversado, muito bem pensado, para, de novo, o Vasco não entrar em um desespero e oferecer como se fosse a última salvação. Se não fizer isso, vai fechar. Se não fizer isso... E aí a salvação da lavoura vira um terror e não uma salvação, né? Sabe que quando eu comprei minha casa, eu consegui 20% de desconto. Como foi? Em cima do... Eu recebi o outro cara, primeiro eu recebi na minha casa que eu já morava. Tá. Eu falei assim, ó, você está vendo que eu tenho um teto aqui. Tá. Então, não Tô na rua, pegando não tô qualquer na coisa. rua, entendeu? Não tô na rua. Tá. Quer, não quer, E aí? Sim, mas é portanto. qualquer coisa chama a gente Não é? ajuda. E aí? É isso. Aí eu consegui o desconto que eu queria de 20%. Se a situação fosse o contrário, numa negociação, você tem que ter o seu argumento. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise da galera da ESPN sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco será mesmo que vai vender a sua SAF para Evangelos Marinax? Ele que é um cara que tem a sua fortuna avaliada em 22 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba, hein, rapaz? Tem mais dinheiro, inclusive, proporcionalmente falando, em ativo, mais do que o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo.
E aí, você acha que seria uma boa? Você acha que deve aguardar para descobrir quem é o fundo árabe? Porque tem árabes, tem americano e também o italiano que já foi divulgado, que era dono do Leeds United, que eu acho que para mim seria uma bola fora esse italiano. Para mim, o ideal mesmo seria o Vasco negociar com o Evangelos Marinakis ou até mesmo com algum fundo árabe, né, que tenha condição de bancar financeiramente o Vasco para que acabe de vez esse problema financeiro que está no Vasco da Gama instaurado há muito tempo. Então, portanto, eu ficaria mais ou menos assim dividido para o fundo árabe, dependendo qual fosse, né? Poderia ser o PIF, que é o fundo soberano lá da Arábia Saudita, que é o mesmo dono, por exemplo, do Newcastle, acho que seria uma boa, ou até mesmo, como eu falei com vocês, o Evangelos Marinakis, que é um cara que já é bem sucedido no mundo do futebol. Então, portanto, vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!